Olá pessoal, muito bom dia. Eu nem avisei que eu ia aparecer por aqui, né? Pois é. Oi pessoal, muito bom dia. Eu nem avisei pra vocês que ia aparecer por aqui, avisei meio que de repente. Mas eu queria bater um papo com vocês, assim, um papinho rápido, certo? Sobre um assunto que eu acho bem pertinente, bem importante e que tem sido alvo de muitas críticas, né? E não é para menos. É o caso do comediante que fez uma piada de mau gosto em relação a crianças com hidrocefalia. Bom, eu sou do Ceará, tá? E nós aqui do Nordeste, em específico do Ceará, temos na veia a comédia, tá? A comédia latente. Nós até dizemos que a gente tem uma frase, né, aqui no Ceará: a gente ri da própria desgraça. Só que essa frase não é motivo, essa realidade não é motivo para falta de respeito. Essa realidade não é motivo para a gente utilizar essa veia cômica, essa veia artística para qualquer coisa, né? Então a gente tem que ter limites. Existe limite para tudo. E o nosso limite é exatamente o outro. A minha liberdade de expressão termina quando eu ofendo o outro, quando eu saio da minha zona e vou para a zona do outro, tá certo? Então, a partir desse momento, eu perco o direito de fazer piada do que eu quero e como eu quero. A partir do momento em que eu mexo com o emocional do outro, seja com alguma deficiência, ou seja até mesmo com o ponto fraco do outro, eu perco o meu direito de livre expressão. Eu perco essa liberdade de falar o que eu penso, o que eu quero, tá? Então existe um limite, não é porque nós cearenses somos comediantes natos que nós temos o direito de fazer piada de tudo, de todos, né, sem medir as consequências. Então, como a maioria, eu repugno a piada. Quem me acompanha sabe que eu sou ativista da inclusão, tá? O fato de eu puxar mais a onda para o autismo não significa que eu não defenda as outras inclusões, que eu não estude as outras inclusões, muito pelo contrário, né? É aí que aumenta a minha vontade de estudar mais ainda sobre as outras inclusões. Dá licença, filha, certo? Para poder eu ter condições de conversar com vocês a respeito e para poder fazer uma inclusão igualitária, né? Uma inclusão verdadeira, porque sem o conhecimento não dá, tá? Sem o conhecimento não dá. Então, assim, você não precisa ser especialista em tudo. Mas se você fizer até um curso básico, já serve para você ter noção do que é hidrocefalia, as consequências, o que pode causar, síndrome de Down, TDAH, sabe, DPVAT, tudo, sabe, gente? Não custa nada a gente estudar um pouquinho, só para a gente ter um pouquinho de noção, até para a gente tomar cuidado em relação ao vocabulário. Porque muitas vezes nós não sabemos. Gente, hoje eu tenho que dividir a tela, tá? Hoje a imagem não é só minha, tá? Então a Zoe hoje decidiu participar e não tem quem tire aqui de cima do birô. Então hoje ela tem que aparecer. Então, gente, o que acontece? A gente tem que saber um pouquinho de tudo para a gente saber como falar. Hoje, nós, por exemplo, nós vamos a uma empresa, pegamos uma fila prioritária, aí a gente pergunta, onde é a fila prioritária? É uma fila normal e um prioritário. Normal? Muitas vezes, eu paro para a pessoa e converso. Eu digo, deixa eu te falar uma coisa.
o termo normal não é mais utilizado. E aí eu explico. Aquela plaquinha, ela deveria estar escrito prioritário e aquela outra não prioritário. Porque as pessoas com deficiência, as pessoas, né, idosas, gestante, autista, enfim, são pessoas normais, né? Só que, claro, gente, eu falo com delicadeza, eu não falo com ignorância, até porque quem está trabalhando ali não é o responsável pela placa e não foi capacitado, né? Por isso que eu tenho trabalhado muito em cima disso, da capacitação de profissionais e não só dentro da educação. Por quê? Porque as pessoas com deficiência, seja qual for, e aqui eu estou incluindo tudo, tá? Quando eu falo em pessoas com deficiência, eu estou incluindo transtorno, síndrome, eu estou incluindo logo tudo para ter um modo mais prático de falar, certo? Então, o que acontece? Essas pessoas, elas usufruem da sociedade, elas fazem parte da sociedade. Então, não adianta uma inclusão só escolar, é preciso uma inclusão social. É preciso que toda a sociedade saiba como se relacionar com as pessoas atípicas. E não somente a escola é o ponto inicial. A escola é o início de todas as coisas, que, aliás, o início de todas as coisas é a família, tá? A família é o início de todas as coisas. Em seguida vem a escola, para depois vir as demais esferas da sociedade, tá? Mas aqui vamos voltar para o caso do comediante. O comediante já foi demitido, eu já li que ele vai receber processo, já li que ele não vai receber. Na minha opinião, ele deveria sim ser processado, mas o processo, eu não acho que ele deveria ser preso, não acho. Mas eu acho que ele deveria desembolsar uma boa grana e esse dinheiro ser investido em instituições que auxiliam crianças com hidrocefalia. Sabe, eu acho que o dinheiro deveria ser revertido para isso, para ajudar a tantas crianças que precisam de intervenções, certo? Mas eu não acho que ele deveria ser preso. Na minha concepção, ele não fez exatamente por maldade, por ser uma pessoa cruel. Ele fez por falta de bom senso. Ele fez por não pensar na consequência. No calor da emoção, de estar ali no programa fazendo uma piada, ele se deixou levar. Com certeza, né? O dono do programa, né? Quem o convidou deve ter rido. Você sabe que existe uma pessoa que fica lá fazendo assim, né? Para a plateia rir. E aí a plateia rindo empolga quem está falando. E aí a pessoa acaba se empolgando e acaba não pensando nas consequências. Como diz a psicanálise, quando a emoção aflora, a razão sai de cena. Então, na minha opinião, foi mais ou menos isso que aconteceu. Certo? Então, eu não acho que seja, mas essa é a minha opinião, tá, gente? Essa é a minha opinião. Eu não sou criminalista, eu não sou advogada. Eu sou especialista em inclusão, tá? Em direitos, em leis de inclusão, não, tá? Nos outros tipos de lei. Então, eu acho que ele deveria sim ser punido além da demissão com isso. E por quê? Porque nós vivemos em uma sociedade em que a gente só dá conta das consequências dos nossos atos quando ela mexe em nosso bolso. Enquanto não mexe com o nosso bolso, a gente não muda. A gente não pensa no que a gente fez. É como se tivesse tudo bem e aquela história. O tempo vai apagar, as pessoas vão esquecer. E nisso a gente não pensa no que a gente fez. Esse comediante, será que ele já parou para pensar que ele mexeu com o lado emocional, físico, cultural, social de todo um povo? Porque no momento em que ele diz que tem mais água na cabeça daquela criança do que no Nordeste, primeiro ele está ofendendo uma criança, ele está ofendendo uma família,
só sabe quem passa, quem é a família ou quem trabalha com a família, porque é algo delicado, certo? Ele está mexendo com a condição social do Nordeste, porque aqui no Nordeste, e eu digo porque eu sou do Ceará, aqui no Nordeste nós temos cidades lindas, nós temos lugares riquíssimos, nós temos lugares belos. Não é à toa que o Ceará é uma das cidades mais visitadas do Nordeste, porque nós temos praias lindas, sabe? A nossa natureza é muito linda, muito, muito mesmo. Porém, nós ainda temos um lado rural, arcaico. Nós ainda temos um lado rural em que falta água, em que é preciso caçar poço, abrir poço com ferramentas antigas, certo? Nós temos também esse lado. Então, assim, não é porque eu sou do Nordeste que eu vou negar as duas realidades do Nordeste, não. Aqui no Nordeste nós temos uma realidade maravilhosa, rica, e nós temos uma realidade paupérrima, de pessoas que não têm um chinelo para calçar no seu dia a dia, de comunidades que não têm acesso à escola, tá? Então nós temos sim esse lado pobre, só que o Nordeste não é feito só dessa pobreza, tá? Então assim, ele mexeu com o lado social, de pessoas, gente, imagina você ter que colocar um balde na cabeça de uma criança para puxar água, porque tem mais água do que o próprio Nordeste. Gente, isso é de uma grosseria. E aí o ponto que eu queria mencionar, sabe? O ponto que eu queria tocar e que me fez refletir muito, sabe? Ontem eu pensei muito sobre esse assunto. O que leva um ser humano a passar por cima de uma realidade triste? Porque não venha me dizer que não é uma realidade triste. Vem, filho. Que não é uma realidade triste, porque é. Imagina. Tantas pessoas com chuveiro elétrico, com piscina, morando em apartamentos maravilhosos, e outras morando em casa de naipa, tá? Porque existe isso aqui no Nordeste, tá? Pessoas morando em casas feitas de barro, tá? O tijolo é feito de barro, entendeu? E você vê a madeira e o barro. E aí você brinca com a sociedade dessas pessoas que não têm condições de mudar de vida. Então, o meu pensamento, sinceramente, não é nem de raiva, porque eu não tenho raiva desse comediante. Eu tenho pena. Porque eu fico imaginando o que se passa no coração dessa pessoa. O que faz, o que leva um ser humano a fazer piada com uma realidade desse tipo só para ganhar fama, só para ganhar minutos de risada. Eu imagino o vazio existencial que não deve haver dentro desse ser humano a ponto de você ter que humilhar o outro para crescer. Por quê? Por que eu tenho que fazer piada com algo tão delicado? Por que eu tenho que fazer as pessoas rirem com uma realidade que faz tantas famílias sofrerem? Vocês têm ideia do que é ter um filho com hidrocefalia? Você ter que levar seu filho praticamente todos os dias para receber intervenções. Muitos não vêm só com hidrocefalia, vêm com comorbidades. Alguns não andam, alguns não falam. Então aí vem um ser humano fazer piada, ganhar uns minutinhos de fama para humilhar toda uma classe social. Então, sabe, o que tem me feito pensar é mais nisso, sabe? Em como deve estar essa pessoa, em como esse comediante deve estar se sentindo, o que deve estar acontecendo com ele, se ele realmente está bem emocionalmente. E não se engane, nem toda pessoa que está rindo está feliz. A pior depressão é a oculta. A pior depressão é aquela em que os nossos lábios sorriem,
mas o nosso coração chora. O nosso coração clama por socorro. Nem todo sorriso nosso é verdadeiro. Muitas vezes a gente sorri para mascarar uma situação interna, porque a gente não tem nem força para contar a situação. Porque nem sempre a gente quer remexer naquela situação. Então é muito mais fácil, é muito melhor as pessoas dizerem: tá tudo bem, Samira? E eu dizer: tá tudo ótimo. E com você, meu anjo, tá tudo bem? Do que eu dizer: não tá nada bem. Eu estou passando por vários problemas e por aí vai. Até porque a gente também tem que saber para quem a gente deve abrir a boca. Com quem a gente deve contar, para quem a gente deve contar as nossas aflições, os nossos medos, em quem a gente deve confiar, né? Então, nem todas as pessoas são verdadeiramente nossos amigos. E hoje, oi, tudo bom? Não virou frase de interesse pessoal. Hoje virou um mero cumprimento, né? Tanto que a gente diz: oi, tudo bom, Samira? Tudo bem? E aí, como é que você tá? Ou seja, a gente repete a pergunta. Por quê? Porque a segunda pergunta, sim, é que quer saber como eu estou. A primeira é a iniciação de uma conversa, tá? Então, voltando para esse artista. Eu acho que esse artista, além da punição financeira, como eu já falei, e esse dinheiro deve ser revestido a instituições, a famílias que precisam de tratamentos para seus filhos com hidrocefalia, eu acho que essa pessoa, ela merece também um olhar mais empático no sentido de o que ele está precisando, o que ele está nos passando. Ele é uma pessoa cruel, ele é uma pessoa que não pensa nos outros, que não tem empatia, que é capaz de passar por cima de tudo e de todos para ganhar minutinhos de fama, ou ele é uma pessoa que não está bem emocionalmente, que se deixou levar pelas circunstâncias e que ele também está precisando de uma boa terapia. Ele também está precisando se encontrar, sabe? Então, assim, muitas vezes a gente olha só um lado da situação e a gente não pensa no outro. Mas cada história tem no mínimo 2 lados, certo? Eu sei que só pedir desculpa não vai ser suficiente. Só pedir desculpa e ser demitido do SBT não vai ser suficiente para tantas famílias que foram ofendidas. Eu não conheço, eu não tenho ninguém da minha família, eu não tenho ninguém próximo a mim com hidrocefalia, mas eu não gostei, eu me senti ofendida por eu defender a inclusão. Certo? Eu me senti muito ofendida. E aí eu imagino quem de fato está dentro da situação. Certo? Mas o que eu queria hoje pedir para você refletir é isso. É o que leva um ser humano a, por minutos de fama, passar por cima de uma realidade tão delicada, a passar por cima de todos e de todos, a passar por cima de todos e de todos, para tirar uma risada meio que forçada. Porque eu tenho certeza que nem todos riram porque quiseram. Certo? Alguns foram por influência. Fora aquelas pessoas que se deixam levar pelas outras, que ainda não têm sua identidade fixa. Certo? E aí vai multiplicando a piadinha de mau gosto. Ah, fulano fez sucesso, então eu vou fazer também. E existem ainda aquelas pessoas que querem aparecer, seja por bem ou por mal, seja pelo lado positivo ou pelo lado negativo, quer aparecer. Aquela história, falem de mim, bem ou mal, mas falem de mim, né? Ainda tem esse detalhe. Então nós temos uma gama, sabe, de opções para pensar no que pode um ser humano ser capaz de brincar com os sentimentos dos outros. O que pode levar um ser humano a ser capaz de brincar com a emoção dos outros, com os problemas dos outros. Chega! Tá na hora da gente respeitar o ser humano. Tá na hora da gente parar com as piadas de mau gosto. Tá na hora da gente parar para ter um pouco mais de empatia e pensar que se aquilo não te ofendeu, mas pode ofender o outro. Nunca é tarde para mudar. Quem nunca ofendeu?
Quem nunca falou bobagem? Quem nunca foi intolerante? Sabe? Em algum momento da nossa vida, nós fomos assim. Em algum momento, nós perdemos a paciência. Em algum momento, nós somos grosseiros com alguém. Mas a gente não pode perpetuar esse tipo de ação. A gente tem que refletir para mudar para melhor. A gente tem que ver que essa ação que a gente teve foi feia. A gente ofendeu alguém. A gente passou por cima de algum princípio. Ou princípio próprio, ou princípio do outro. E através desse erro mudar. Então não vamos perpetuar, não vamos aceitar esse tipo de piada. Nem com quem tem hidrocefalia, nem com quem tem nada. Certo? Nem com quem tem nada, não interessa. Pode ser que a pessoa não tenha um nariz que você ache bonito. É um assunto seu. Se você não acha bonito, é com você. O nariz não é seu, é do outro. Sabe? Então tá na hora da gente aprender a respeitar as diferenças. Bem como tá na hora da gente se aceitar como a gente é. Se você nasceu com o nariz de um jeito, certo? Entenda que Deus te fez a imagem e semelhança desse jeito. Certo? Se você nasceu com hidrocefalia, é porque alguma coisa aconteceu para que isso viesse à tona. Se você nasceu com algum transtorno, seja de personalidade, seja de aprendizagem, seja o que for, existe uma explicação. Algumas a gente ainda não consegue, mas a gente está em busca dessa explicação. Certo? E outra, não interessa porque que o outro é de tal jeito. Interessa que você tem que respeitar. Da mesma forma que você quer respeito. Respeito gera respeito. Certo? Respeito gera respeito. Então, eu não posso exigir respeito da minha pessoa se eu não respeito o outro. Eu não posso exigir que uma pessoa me respeite como profissional se eu não respeito o profissional do outro. Eu não posso exigir, certo? Que alguém respeite a minha religião se eu não respeito a religião do outro. Eu não sou obrigada a concordar com tudo que a sociedade impõe e eu não sou obrigada a seguir o que a sociedade impõe, mas eu sou obrigada a respeitar. E a entender que cada ser humano tem um livre-arbítrio dado por Deus para seguir o que achar melhor. E se esse ser humano estiver errado, ele vai prestar contas com Deus. Não é com você, é com Deus. E outra coisa, quem não é tão religioso, mas acredita na lei do universo, o mundo dá voltas. E se existe algo que não falha, é a lei do universo. Então aqui se faz, aqui se paga. O que você planta, você colhe. Isso é um fato, gente. Isso é um fato. Independente da sua posição cultural, da sua posição religiosa, da sua posição política, tá? A lei da semeadura não falha, tá? E um dia a gente colhe o que a gente planta. E se não for você que for colher, vai ser o seu descendente. Por isso que eu digo, vamos plantar hoje a inclusão para que amanhã os nossos descendentes possam colher. Como nós hoje estamos colhendo frutos de Léo Kanner, né? De Sara Paim e de vários outros, tá? Então, assim, o que eu queria falar hoje para vocês era isso. Que a gente possa refletir nas nossas atitudes, que a gente possa refletir no que a gente emana, que a gente tome cuidado com o que a gente fala, que querendo ou não, quando você pega o microfone ou como você aciona uma rede social, como eu estou fazendo agora, você tá sim influenciando pessoas, por mais que você não se considere influenciador, né? Ah, eu sou influenciadora digital. Não, sou não. Eu sou psicóloga, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas a partir do momento que você aparece em rede social, você se torna, sim, uma influenciadora, um influenciador de opiniões. É por isso que em alguns pontos eu fico quietinha, principalmente quando se trata de sexualidade, política e religião, né? Eu prefiro me ausentar e deixar que você siga a sua cultura, siga os seus pensamentos, os ensinamentos que você recebeu da sua família e da cultura na qual você está inserida. O que eu sempre prego é respeito. Sempre prego respeito, porque eu acredito que sem respeito a gente não vai conseguir uma boa convivência.
Sem respeito, a gente não vai conseguir nada, tá bom? Então, o que eu gostaria de deixar é isso, que a gente possa repensar, que a gente possa pensar, repensar, pensar de novo, repensar mais uma vez, né? Eu sei que eu tô sendo redundante, mas a minha intenção é essa, ser redundante mesmo, tá? E que a gente pense 1000 vezes antes de soltar piadinha de mau gosto, antes de fazer determinados comentários, tá? E pensar que hoje, graças a Deus, tá tudo ok com você, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Imagina você hoje soltando piadinha com uma pessoa com hidrocefalia e Deus me livre, o seu filho nasce com hidrocefalia. Como é que não vai ficar a tua consciência? Gente, não existe nada melhor do que você deitar, como a gente sempre diz, né? Colocar a cabeça no travesseiro e ter a consciência de que você teve um dia bom, de que você foi honesto, de que você não fez nada de errado com o outro. Tá? Então vamos pensar muito nisso e vamos pensar também, gente, vamos torcer para que esse humorista se arrependa de fato do que fez, para que as desculpas dele não sejam da boca para fora só porque ele foi demitido. E outra, ele ofendeu o Teleton, uma das maiores empresas inclusivas do Brasil. Para quem não sabe, o Teleton foi criado pelo Silvio Santos, porque eu não sei se é a neta mais velha, não é a neta mais velha dele. Eu acho que a neta mais velha dele é o Tiago, o neto, não tenho bem certeza não. Mas a filha da Silvinha Bravanel tem deficiência. Então, quando ela nasceu com deficiência, houve a ideia de criar o Teleton. Então, olha só, gente, a diferença do Silvio Santos para esse comediante. Ao invés do Silvio Santos soltar piadinha ou se lamentar por ter uma neta com deficiência, o que foi que ele fez? Opa! Se a minha neta nasceu com deficiência, significa que várias outras netas estão nascendo com deficiência. Então, eu vou ajudar. Se eu tenho condição financeira, eu vou ajudar várias outras pessoas com deficiência. E aí criou o Teleton. Gente, isso é que é inteligência. Isso é que é utilizar bem material e a inteligência para ajudar os outros. Tudo o que nós temos, nós podemos usar para o bem e para o mal. Está nas nossas mãos utilizar para o bem ou para o mal. O Silvio Santos decidiu utilizar o quê? A deficiência da neta para fazer o bem aos outros. Percebendo que a sua neta precisava de várias intervenções, precisava de vários tratamentos, o que ele fez? Eu vou oferecer a outras pessoas que não têm condição de pagar. Já que eu tenho condição de pagar para minha neta, já que a mãe dela tem condições de pagar, pois eu vou ajudar quem não tem. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa preciosa o Silvio Santos fez. Ao invés de soltar piadinha de mau gosto, ao invés de ofender a tantas famílias que não têm condição financeira. Porque muitas famílias não têm condições nem sequer de levar o seu filho ao posto de saúde. E isso é uma triste realidade do nosso Nordeste e do nosso Brasil. Como eu disse no começo, esse Nordeste, que é o meu Nordeste, o meu Ceará, é lindo, é maravilhoso, tem lugares encantadores. Se você visitar aqui o meu Ceará, você vai ver que você vai ficar de boca aberta, com tanta exuberância, com tanta beleza. Mas nós também temos um lado pobre, nós também temos um lado precário, que ainda precisa avançar muito, que ainda precisa se desenvolver bastante, crescer bastante, tá bom? Então vamos pensar nisso, tá certo? Vamos pensar mais no outro, vamos ter empatia e vamos torcer para que os próximos humoristas repensem antes de fazer piada, né? Para que esse exemplo ele sirva para que não seja repetido. Porque tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece na sociedade deve ser analisado, deve ser filtrado e a gente deve colher o que é bom. A gente deve ficar com o que é bom. Então vamos ficar com o que é bom dessa história. Respeito, empatia. Se você conhece alguma instituição, independente de cuidar de crianças com hidrocefalia, mas que está precisando de alguma coisa e você tem condição financeira para ajudar, ajude. Se você não tem condição financeira, mas você pode ir lá, você tem condição física, né, de dar um apoio moral, de ajudar a trocar uma fralda, de ajudar a fazer alguma coisa, vai lá, faz um trabalho filantrópico. Gente, é tão gostoso fazer trabalho filantrópico. Quem acha que fazer trabalho filantrópico tá dando algo para o outro, se engana, você tá recebendo. Você recebe tanto, mas você recebe tanto
que é tão gratificante que eu não sei vocês, mas se eu pudesse eu só vivia disso, porque é maravilhoso, é gostoso demais. Sabe, você saber que você tá fazendo bem pra alguém, você saber que você tá mudando a vida de alguém. Tá certo? Então, o meu convite hoje é isso, ao invés de continuar jogando pedra no humorista, vamos repensar no que ele fez, não vamos repetir a sua ação, vamos mudar o nosso jeito de falar, vamos tentar mudar o nosso vocabulário, vamos tentar mudar o nosso ponto de vista, vamos respeitar o outro e vamos tentar ajudar o outro, tá bom? Então, o meu convite hoje é para isso, tá certo? Não é para a gente continuar a jogar pedra no humorista, mas para que a gente possa interceder por ele, para que ele mude de atitude, para que ele se arrependa verdadeiramente, tá certo? E para que ele não faça mais isso e que outros humoristas possam repensar nas suas ações e que venham sim continuar com o nosso humor, porque o nosso humor cearense é muito bom, é muito gostoso, sabe? A gente comer um caranguejinho ouvindo uma piada aqui em Fortaleza é muito bom, tá? Mas a piada precisa ser saudável. A piada tem que ter limite, tem que trazer diversão e não ofensa, tá bom? Um grande beijo para vocês, um grande abraço. A Zoe tá aqui mandando um beijo para vocês, né, filha? Para quem não conhece, essa é minha filha Pet, é a falta de sossego mais maravilhosa que Deus colocou na minha vida, que eu amo, tá certo? Então, para quem não conhece, essa é a famosa Zoe, né? Muito prazer. Se eu soubesse que ela ia aparecer, né? Claro que eu tinha enfeitado a Zoe todinha, porque eu gosto dela toda vestida. Mas é isso aí, tá bom? E olha como ela tá aí concentrada, né? Porque a Zoe também prega inclusão, viu? A Zoe também é aqui do nosso time. Gente, um beijo enorme. Hoje é quinta-feira, uma excelente, quase final de semana, né, para vocês. Um dia lindo, um dia maravilhoso, um dia abençoado. Tudo de bom para vocês, tá bom? Um grande abraço. Tchau, tchau.